Sejam bem-vindos, muito boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez, depois de uma semana que a gente esteve aí fazendo algumas sequências de lives. Para quê? Para a gente falar para vocês técnicos como é importante a gente se desenvolver profissionalmente, para a gente poder evoluir. Então, a gente fez essa Masterclass, não deu tempo da gente falar na última live, a gente resolveu fazer uma aula mais longa para poder desmiuçar um pouco mais aquelas habilidades, principalmente aquelas habilidades que a gente falou lá na semana passada, para poder abrir, para ver as pessoas novas que entram na nossa área de telecom. Muitas vezes eu sei que os técnicos novos não têm o conhecimento das estruturas que é um provedor de internet, de onde eles podem chegar. O principal objetivo da nossa live de hoje é falar para vocês quais são as estruturas do provedor, quais são os cargos, o que a gente precisa fazer para poder evoluir. E aí sim, antes de propriamente dito iniciar, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Josimar Fiorini, trabalho há 14 anos dentro de provedor de internet, fui por muitos anos técnico de telecom, técnico de campo, construção e manutenção de redes, me formei técnico em segurança do trabalho e atualmente eu estou ministrando treinamentos em diversos provedores do Brasil. Muitas pessoas aí já me conhecem, já visitei vários provedores. Então, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui acompanhando hoje a nossa live, tá bom? Eu estou aqui com uma presença ilustre do meu amigo e ex-colega de empresa, o Wilson de Souza, esse cara que veio do campo também, esse cara que trabalhou lá batendo escada muitos anos, subindo ladeira em Floripa, hein, Wilson? Então esse cara, ele é técnico em edificações, a formação dele. Ele fez uma graduação, eu tenho uma colinha aqui porque o cara é foda, hein? O cara é graduado em processos gerenciais, ele tem pós-graduação em administração de pessoas, e ele está finalizando a MBA agora em liderança, coach executivo e desenvolvimento de equipes de alta performance. É um dos treinamentos mais atualizados que tem no Brasil, na Faculdade Univale aqui do litoral de Santa Catarina. Parabéns, Wilson, muito obrigado por você aceitar o nosso desafio, vir aqui poder, eu sei que a tua vida, a tua agenda é muito corrida também. O cara hoje ele é o supervisor aqui, daqui a pouco ele vai falar, mas ele é supervisor aqui de Santa Catarina, ele cuida de várias equipes, então a agenda dele é muito corrida. Obrigado realmente por você disponibilizar o teu tempo e vir aqui conversar com nós. Obrigado mesmo. Pô, Josimar, obrigado você, né? Então eu sou o Wilson Souza, eu sou supervisor operacional de uma empresa de telecom e ao longo da vida, né, eu aprendi alguns macetes, algumas manhas, algumas facilidades que podem nos ajudar, né, podem nos levar talvez a um patamar maior, talvez nos levar aonde a gente quer ir, né? Então queria te agradecer o convite, né, e dizer que fico muito honrado de estar aqui, convidado da Fiorini, né, para poder passar esses feedback aí para as pessoas e para poder auxiliar os meus parceiros, que são os técnicos, né? Na verdade, é de onde eu vim, né? Então, desde lá do começo já da carreira que eu fui ser técnico em edificações, é um técnico, né? E, bom, não me contentando, então eu segui outros rumos, mas, assim, muito obrigado pelo convite e estou à disposição para as tuas perguntas, para poder esclarecer aqui para o pessoal, né? O porquê que a gente está na área de telecom, quais são as possibilidades que a gente tem nela, o que a gente pode fazer, né, dentro da área de telecom, tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente pode criar. Então, estou à disposição aí da Fiorini para a gente poder esclarecer esses técnicos maravilhosos aí do Brasil, que é quem conduzem, né, toda a arte de fazer operação. É isso aí. Então, estou aqui à disposição. Wilson, eu tenho certeza que a gente vai dar muita direção para os técnicos. Eu sou um cara que, assim como você é técnico, e a gente não teve isso, a gente teve. Eu não tive. Eu não tive uma aula que as pessoas davam uma diretriz de quais seriam os caminhos que a gente poderia seguir. Então, qual é o foco de hoje? É falar de toda a estrutura que um provedor tem. A gente vai falar dos cargos, auxiliar, nível, depois do auxiliar qual é, depois do aquele nível qual é, o que ele faz, algumas habilidades dele. Mas antes da gente entrar realmente e falar das habilidades, eu acho que a gente precisa falar para as pessoas qual é a importância que a gente vê de um provedor de internet. Por que é importante? Qual é o papel de um provedor de internet? Porque eu sei que tem muitas pessoas
que mora numa cidade muito pequena desse Brasilzão e às vezes ele não vê um futuro, ele não vê que aquele provedor pequeno pode ser uma porta de entrada para uma grande empresa daqui a pouco. Então a gente, antes de começar a falar do nível auxiliar, júnior, pleno, quais são as habilidades dele, o que ele faz para estar ali, eu gostaria de te começar já jogando uma pergunta para ti já. Qual é a importância, qual é o papel, o que é ser um provedor de internet nesse Brasil, Wilson? Muito bem. Tá aí uma pergunta que não é muito fácil, né? Nem todo mundo sabe a resposta, eu também não sabia, mas eu aprendi no meu dia a dia, na minha luta diária, né? Eu aprendi e fui atrás, pesquisei, me informei, né? E tenho hoje uma conclusão formada em relação a provedores, né? Hoje o provedor no Brasil, muita gente que quer trabalhar em telecom, ele não vê o provedor como uma porta de oportunidades, né? Ele não vê dessa forma. Mas o provedor hoje no Brasil, falando em áreas de telecom, o provedor no Brasil, ele é uma das instituições mais complexas e mais potentes, né? Aquela que mais nos potencializa para o conhecimento. Por que eu digo isso? Porque hoje o provedor no Brasil tem muitos provedores, né? Então há muitas possibilidades dentro de um provedor. Quando a gente fala em trabalhar com telecomunicações, né? Eu sei que tem muita gente aí do outro lado da telinha que está pensando assim, pô, por que eu devo trabalhar num provedor? Né? Algo pequeno, algo que eu não vou crescer, talvez. O que eu vou aprender num provedor? Então eu digo a vocês o que vocês vão aprender num provedor. Num provedor vocês vão aprender tudo de telecom. Num provedor, o provedor hoje, ele é uma espécie de incubadora, né? O provedor hoje, através do provedor, muitas organizações surgem, muitos profissionais muito qualificados, com muito conhecimento surgem através do provedor. Por que eu falo isso? Eu digo isso porque o provedor hoje no Brasil, além dele ser uma incubadora, ele é também uma escola, né? O provedor é um local onde você hoje vai trabalhar. Eu vou falar de mim. Eu hoje, se tivesse 30 anos a menos e fosse começar a minha carreira e alguém me dissesse, Wilson, você quer trabalhar numa grande ou você quer trabalhar num provedor? E por que você quer? Eu diria para vocês, eu quero um provedor. Por que eu quero um provedor? Porque hoje no provedor eu aprendo várias habilidades. E as habilidades hoje, ela é um dos pilares técnicos para o desenvolvimento das pessoas. Então as pessoas têm que ter agilidade. Quando eu falo em agilidade, eu falo também em técnicos multi-skill. Multi-skill é aquele técnico que sabe fazer várias atividades. Então dentro de um provedor hoje, você chega e o que você faz? Hoje dentro de um provedor você trabalha com a fibra ótica, você trabalha com o cordão óptico, você trabalha com a rede, você trabalha com infraestrutura, você trabalha com gestão, você trabalha com pessoas, equipes. Ou seja, olha só, em 10 segundos, quantas coisas eu enumerei dentro de um provedor. Você encontra isso na grande? Não, você não encontra isso na grande. Então, quando você começa em um provedor, trabalha em um provedor por determinado tempo, você cria habilidades de trabalho, você se completa como profissional, né? Por quê? Porque quando você chega na grande, lá na grande, o setor de dados é o setor de dados. No setor de dados, o cara que lança o cabo lá fora não tem a possibilidade de mexer no cordão. Ninguém vai deixar ele fazer isso. Mas lá no provedor, ele vai ter que criar essa habilidade. Isso vai ser mais uma das funções que ele terá que desenvolver. Então o próprio cara que puxa o cabo, ele faz a ativação, ele tem o conhecimento da fusão e ele ainda faz gestão de pessoas, porque ele tem que ter bom relacionamento, ele tem que criar relacionamentos dentro da instituição para que ele possa, né, alcançar os objetivos e os resultados que ele ali procura, né, o qual ele está ali para formar, né, são resultados.
Então lá no provedor ele tem essa possibilidade de grande desenvolvimento. Quando ele chega na grande com o conhecimento do provedor, várias portas estão abertas para ele. Quais portas, Wilson? O cara que trabalha hoje num provedor e ele chega numa grande, ele tem a possibilidade de ir para um setor de dados, ir para um setor de fibra ótica, ir para um setor de instalação, ir para um setor de ativação, ir para um setor de infraestrutura. Ele tem todas essas portas, todos esses caminhos que ele pode seguir para se desenvolver mais e alcançar aquilo que ele quer, que é um objetivo. Todos nós temos um objetivo, né? Eu, quando entrei na Telecom, eu tinha um objetivo. Eu quero ser, sei lá, eu quero ser gerente, diretor, presidente. A gente tem um objetivo, né? Quando eu passei de técnico para gestão, eu descobri que ali era o meu verdadeiro objetivo, era trabalhar com as pessoas, né? Mas eu descobri como? Entrando lá nas pequenas. Eu trabalhei por 15 anos nas pequenas. Né? Então, como é as pequenas? As pequenas é que você tem que fazer tudo. Você faz de tudo um pouco. E ali você desenvolve as suas habilidades, que é hoje um dos pilares para que você se desenvolva como técnico e um bom técnico, né? Ninguém quer hoje um técnico meia boca. A gente quer um técnico completo. E ele se completa quando ele sabe executar várias funções. Então, para fechar, em relação à pergunta do Josimar, essa é a diferença entre hoje você ter uma oportunidade numa grande e numa pequena. Numa grande, você tem que seguir um caminho. Você vai entender ou de dados, ou de fibra, ou de infraestrutura. Na grande você não vai trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo. Na grande o cara que lança não é o cara que ativa não é o cara que faz fusão, nada disso. Mas lá na pequena é. Então quando você chega na grande, então vamos dizer assim, a pequena hoje é pequena, mas na verdade esse pequeno provedor, gente, todo mundo, todo dono de provedor, todo mundo que cria um provedor, que abre um provedor, que disponibiliza um provedor para a sociedade, porque isso tá na sociedade, né? Quando a gente desenvolve um provedor, é para benefício da sociedade. Então, queira ou não queira, aí já começa um relacionamento, né? Um relacionamento com a sociedade, com o bairro em que tu mora. Quando tu crias um provedor, o cara, criou um provedor, vou chamar o provedor do cara, vou isso, vou aquilo. Então, aí começa, né, a verdadeira história de um provedor. E quando um provedor é criado, um provedor não é criado para ele ficar por 20 anos um pequeno provedor, né? Então você aí que está do outro lado, numa cidade pequena, eu trabalho num provedor pequeno. Por que eu vou trabalhar num provedor pequeno? Porque o teu provedor pequeno, com certeza, um dia será um grande provedor. Todos trabalham para isso. Ninguém trabalha para... Mesmo porque ninguém se sustenta 10 anos como um pequeno provedor. Ou ele será engolido por uma grande, ou ele fará uma fusão de empresas, né, entre provedores. Então, muitas vezes, o provedor da minha pequena cidade se une ao provedor da cidade vizinha, que se une a outro provedor, ou será engolida por uma grande. E quando isso acontecer? É quando vai surgir a oportunidade e quando vai surgir o resultado do meu trabalho de escolher trabalhar numa pequena para ter mais agilidade, para ter mais conhecimento. Então, por isso, bacana hoje quem começa, e nem só quem começa, porque os provedores, né, hoje, o provedor tem gerente, diretor, CEO, então, enfim, tem tudo que tem na grande, né? E a gente pode, depois de passar por um provedor e criar vínculos de verdade com a Telecom, saber que realmente é aquilo que a gente quer, depois que a gente tiver esses vínculos, a gente pode retornar de uma grande ao provedor, né? Talvez sendo um diretor, um gerente, um CEO, não sei, mas tudo isso está ligado ao conhecimento, pessoal, e agilidade. Agilidade ligada à habilidade, habilidade de ter muitas funções, que é lá no provedor. Então, por isso, trabalhar no provedor, é bacana trabalhar no provedor, é muito válido e digo a vocês, hoje, para quem começa a carreira, não tem lugar melhor para trabalhar que um provedor. E não esqueçam de uma segunda coisa que é muito importante, o provedor um dia será uma grande empresa ou se unirá a outras
e formarão uma grande empresa onde abrirão muitas oportunidades para aquelas pessoas que acreditarem e que seguir em frente na carreira, seja no provedor, seja na grande, seja em qualquer ela. É isso aí. Obrigado, Wilson. Eu vejo da seguinte forma. Primeiro que você foi num ponto certeiro, tá? Uma das grandes dores dos técnicos hoje, eu sei disso porque eu viajo o Brasil inteiro fazendo treinamentos em provedores de internet, uma das grandes dores dos técnicos era uma dor que eu também tinha. Fazia várias funções lá dentro e ninguém não reconhecia que a gente fazia as várias funções. Mas é que o provedor estava pequeno. A gente fala o seguinte, ele não é pequeno, ele está pequeno. Depende dele evoluir, ele vai evoluir. Então quando eu vou ministrar um treinamento, o foco do treinamento é construir uma rede com uma alta qualidade, para ela durar por muitos anos. O que vai acontecer em muitos anos? Ou ele vai crescer exponencialmente por ter uma rede de qualidade, ou quando aquele grande provedor fala, não, eu quero entrar nessa região e vou comprar todo mundo que estiver lá, ele vai comprar quem tiver uma rede de qualidade. E aí os técnicos que estavam lá dentro fazendo várias funções, eles vão entrar numa grande empresa com planos de carreira, se ali ainda não tinha, e eles vão ser comprados junto, foi o que aconteceu com nós. A gente trabalhava num provedor aqui na cidade de Balneário Camboriú, esse provedor foi comprado por uma grande empresa de telecom, muitos dos cargos se manteram, muitos dos cargos de quem não estudava continuou, lá os teus colegas de supervisão, a maioria não continuou, a maioria foi desligado. Então ali sim, quem desenvolveu as habilidades lá na pequena, quando a grande entrou, ou a pequena ficou grande e ele conseguiu se destrinchar ali nos cargos dele, ou quando a grande comprou, ele teve diretriz, ele teve para onde ir. Muito bom mesmo isso. Antes da gente começar a desmiuçar todos os cargos e salários aqui, você falou do provedor ser uma incubadora. E isso para mim é muito real isso, porque imagina você técnico hoje, se você não tiver formação ou se não tiver experiência, vai ser difícil você entrar numa empresa grande, uma empresa de telecom grande, nível nacional. Mas se você conseguir entrar, o que você falou é que a gente não vai conseguir entrar fazendo tudo. Então olha que difícil que é entender da rede por um completo, entender da estrutura do provedor, se você está nichado em um único setor. Eu costumo falar que nas primeiras instalações de internet via rádio que eu fiz a instalação de internet via rádio, montei a antena de grade da Xerox, muitos aí vão saber do que eu estou falando, cabo RGC, mas eu não entendi nada. Não entendi como é que era aquela parte de configuração. Mas como era um provedor pequeno, a gente que configurava, a gente fazia tudo ali dentro, então a gente aprendeu muita coisa, a gente aprendeu quase que todas as funções. Técnicos, olha só, uma das nossas principais dores pode ser um dos nossos melhores aliados. Eu tenho uma dor, porque eu recebo mensagem no Instagram da Fiorini Cursos aqui, quase que toda semana, de técnicos que estão já no provedor há 1 ano, 6 meses, há 2 anos, desenvolvendo 1 ou 2 funções, porque eu sei que daqui a pouco a gente vai falar das funções que tem aqui, mas essas funções, Wilson, ela não é, o teu provedor a partir de amanhã vai ter que colocar essas funções. Não, essas funções é meio que genérico, é de uma grande empresa, uma estrutura de uma grande empresa que a gente vai falar aqui. Mas se o provedor ele é pequeno, ele pode pensar igual a uma grande empresa e claro que nesse primeiro momento tem pessoas que vão desenvolver mais de um papel dentro da empresa. Tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o cara vai entrar no provedor, o cara vem ali cru, ele vai entrar como auxiliar, certo? Certo. Ele vai ser um auxiliar auxiliar do júnior. Qual é a habilidade que esse cara vai desenvolver ali sendo auxiliar? O que ele vai aprender? O que ele precisa ter, se é que ele precisa ter alguma coisa? Então, vamos pensar um pouquinho diferente. Tá. Vamos pensar assim. Quando eu vou para um provedor, lá dentro do provedor, eu tenho várias funções. Como tem nas grandes, tem nas pequenas, né? Temos várias funções. Sim. Dentro daquelas funções, onde eu me enquadro? É a primeira coisa que eu tenho que pensar. Onde eu me enquadro? O que eu gosto mais de fazer? Porque uma coisa, pessoal, o nosso querer, o nosso gostar, o nosso sentimento em relação a isso, ao nosso profissionalismo, ele está muito ligado à nossa vitória. Então a gente consegue ter uma vitória quando a gente quer realmente ter a vitória. Quando a gente está ali, eu vou ser isso porque ganha um pouquinho mais, ou vou ser aquilo porque ganha um pouquinho menos, a gente não vai ter vitórias. Pelo contrário, talvez a gente tenha muitas derrotas, né? Então quando a gente sabe o que quer, a gente também tem derrota, mas é uma derrota vitoriosa, porque é um erro que nos trouxe
benefícios, que nos trouxe conhecimento, que nos enalteceu, que nos engrandeceu, né? Então essa é a diferença entre a gente saber onde a gente se enquadra ou não. Enfim, se eu não tenho nenhum conhecimento, onde eu vou cair? Eu vou cair no auxiliar, né? É justo eu cair no auxiliar quando eu não tenho conhecimento nenhum, né? Às vezes um auxiliar fica bastante tempo, um provedor, quando a gente é auxiliar num provedor, muitas vezes a gente chega ao ponto de ser um auxiliar e estar à frente de uma equipe. Olha só, aí vocês vão me dizer assim, pô cara, mas eu ganho como auxiliar. O que eu estou fazendo aqui à frente de uma equipe? Por que eu não estou ganhando por isso? Cara, você está ganhando a oportunidade, olha só, você está ganhando a oportunidade de fazer gestão da sua equipe ou de uma equipe e você é apenas um auxiliar. Olha só a grandeza que você já tem e a oportunidade. Então vamos ver isso com olhos de quem está nos fazendo uma graça, está nos dando um presente. Quando um dono de provedor, né, eu já trabalhei em pequenos, quando o cara me dizia assim, Wilson, eu entrei, né, num provedor, o meu primeiro trabalho em fibra ótica, eu entrei num provedor, entrei como auxiliar de fibra ótica, e quando me disseram 3 meses depois, eu aprendi na marra, né? Então 3 meses depois, alguém me disse, o meu gestor me falou, que é um cara que eu admiro demais, que depois eu vou até mandar um abraço para ele, mas um dos meus gestores me disse assim, Wilson, eu tenho uma oportunidade para ti. A gente comprou uma empresa aqui, uma empresinha lá de Florianópolis, eu quero que tu fique à frente da equipe, que tu dê uma comandada, uma espiada, uma olhada na... Cara, eu me senti o cara. Porque eu era apenas um auxiliar. E como auxiliar, ele me disponibilizou uma oportunidade, cara, muito grande, que foi a oportunidade de eu me encontrar na gestão de pessoas. E foi através disso que eu acabei me querendo e correndo atrás e me desenvolvendo um pouco mais em gestão de pessoas. Por quê? Porque alguém me deu a oportunidade de eu fazer uma atividade, mas eu não ganhava para isso. Eu podia dizer para ele, cara, eu sou só um auxiliar de fibra, cara. O que tu quer que eu já passe todas as carreiras aí? Mas, cara, eu agradeço muito ele, porque quem hoje te dá essa possibilidade e essa oportunidade? Agora vamos entender que essa oportunidade sim, vou dizer ali, 40%, 30% foi ele que me deu. Legal, e eu agradeço muito a ele. Mas 70%, 60% dessa oportunidade, quem criou fui eu. Eu fiz ele enxergar em mim um cara com potencial de evolução e de crescimento. Eu mostrei a ele que eu poderia fazer. Então eu não fiquei encolhido no canto. Quando alguém disse, não temos ninguém para ir tirar lá um rompimento de cabo, eu apontei a mãozinha. Eu vou. Se tu é só auxiliar, tu não sabe, mas eu vou. Se alguém me ajudar então, que seja por telefone, eu não tenho medo de ir para cima. Então é isso que eu digo a vocês, não tenham medo. As oportunidades, cara, elas são maravilhosas. Hoje nós temos provedores, incubadoras, né? Para mim, são verdadeiras incubadoras porque elas desenvolvem. Nos últimos anos, foi o maior desenvolvimento de pessoas em telecom veio daquilo que eu chamo de incubadora, que são os provedores pequenos. O que eu mais gostei que você falou, e isso ajuda muito a incentivar os técnicos, é deles terem a visão de querer fazer o trabalho do próximo nível. Porque se eu hoje for contratado como auxiliar, desempenhei essas funções que você acabou de fazer, mas lá no meio das minhas funções eu tentei e desempenhei a função do júnior, quando o júnior subir de cargo, eu vou ser o júnior. Vai entrar alguém para ser meu auxiliar, eu vou ensinar esse auxiliar. No primeiro provedor que eu trabalhei, Wilson, eu era um bom instalador. Eu me destacava dentro das equipes. Eu fazia a maior parte das instalações sozinho. Eu não gostava de auxiliar, porque era difícil um auxiliar que via o seu trabalho sem precisar falar, que foi o que você acabou de falar. Então foram poucos auxiliares que trabalharam comigo, mas eu ensinei muitos auxiliares. Entrava uma pessoa nova, vai trabalhar com o Fiorini lá, fica 3 meses, 2 meses, depois que tu tiver bom, você vai assumir uma equipe e alguém vai trabalhar de auxiliar contigo. Era assim que acontecia. Então eu sempre também procurei fazer o trabalho do próximo. Mas eu também não tinha entendido 10 anos atrás, que é o que a gente está falando aqui, que o provedor pequeno foi a incubadora, que lá eu fiz todas as funções para hoje ter essa expertise que a gente tem. Saímos do auxiliar, o júnior.
qual é a função dele e o que ele tem que desenvolver aí para ser pleno? Então, o júnior, ele já está no nível mais elevado, né? Do que o auxiliar, é óbvio, né? Como um nível mais elevado, entre o auxiliar e o pleno, tem funções que o júnior desenvolve como júnior, mas ainda não desenvolve como pleno. Entre elas, as responsabilidades, né? Então, quando se é um auxiliar, todos os níveis têm muita responsabilidade, mas os níveis, conforme a gente vai criando e aumentando os níveis, evoluindo nos níveis de função, a gente vai acarretando mais responsabilidades, né? Então hoje eu diria assim, um auxiliar, qual é a responsabilidade do auxiliar? Gigante. O auxiliar tem a responsabilidade de cuidar das pessoas, cuidar do trânsito, deixar tudo na mão do cara e ainda, como eu falei para vocês, e a luta para um novo conhecimento. E o júnior, o que faz? Então, o júnior faz tudo aquilo que o auxiliar prepara para ele, né? Ele usa de todos aqueles artifícios que o auxiliar preparou, que é a organização das coisas, para que ele de verdade execute o trabalho e faça voltar um cliente, faça recuperar um cabo, faça voltar um provedor lá, um site, alguma coisa, né? Então, coisa que o auxiliar não faz por causa da função, não por causa da vontade. Muitos auxiliares fazem isso por conta de vontade de querer aprender e fazer, né? Outros não fazem por conta da função. Enfim, essa é a função do júnior, né? Fazer pequenos reparos. Eu iria dizer assim, que a gente está falando de uma grande empresa, mas a gente tem que fazer uma ponte entre as pequenas empresas também. Sim. Pode ser que tenha gente escutando nós aqui e fala assim, peraí, cara, júnior e auxiliar, para nós é tudo a mesma coisa. Sim. Então, eu diria o seguinte, que hoje no pequeno provedor que está pequeno hoje, o técnico entra como auxiliar de instalação, que é o técnico da última milha, o cara que faz ativação FTTH, o cara que sai da caixa CTO até a casa do cliente. Tá? Até o last mile. A last mile, é exatamente isso. Então, se a gente for falar do júnior, é o cara que faz a ativação FTTH. É o cara que lança o drop, é o cara que faz os 2 fast connector, é o cara que instala o NU na casa do cliente, mas não é o cara que mexe na rede. Não é o cara que faz uma sangria, não é o cara que troca cordão no DIO, entendeu? Entendi. Então, trazendo para a realidade da maioria do nosso público aqui, eu acho que a gente tem que falar da grande, a gente vai falar da grande porque a gente vai se espelhar na grande, a gente vai se tornar grande algum dia, ou a gente vai ser comprado pela grande e vai ser o grande. Tá? É isso aí. Então, bacana, tá muito bom, é só para fazer essa repaginada mesmo, tá? O auxiliar, que ele pode ser auxiliar de instalação FTTH, sim. O júnior, ele pode ser o instalador FTTH, que hoje ele é o instalador FTTH dentro de provedor de internet. E aí sim, vou subir de instalador agora, vou passar para um novo nível, que é o pleno. O pleno, para mim, ele tem totalmente a habilidade de trabalhar na rede, trabalhar no backbone, na rede principal. Então, descreva aí. Então, aí tu entrou, né? O que a gente estava falando aqui? A gente estava falando de uma grande, né? Mas como tu falasse, e tem toda a razão, a gente está aqui com a maioria dos provedores, dos pequenos, né? Então, lá no pequeno, como o Josimar falou, né? Então, o júnior seria o instalador, isso. Correto? E aí o pleno, o que seria o pleno? O pleno seria quem faz tudo funcionar. O pleno é aquele cara que consegue fazer uma instalação desde o site até a casa do cliente. O pleno seria aquele que consegue montar uma rede FTTH, FTTX, enfim, uma rede de fibra ótica. Esse é o pleno. É o cara que consegue fazer essa construção da rede. Então esse seria o pleno dentro de um provedor, né? No caso de uma grande empresa, esse cara, muitos são júnior ainda, né? Porque o júnior numa grande empresa, ele tem que ter mais habilidade naquele setor, né? Ele tem que ser especialista naquele setor. E muitas vezes, quando ele não teve a oportunidade de trabalhar numa pequena, ele só tem o conhecimento daquilo. Então ele se aprofunda naquilo. Aí se tu diz assim, pá, mas a tomada ali pifou. Então parou tudo. Eu não sei mexer na tomada. O pequeno sabe. Né? Ele veio do pequeno. O pequeno sabe, porque lá no pequeno, quando ele construiu a rede, não tinha tomada, ele teve que botar uma tomada. Ah, não tinha o cordão, ele teve que botar um cordão. Ah, não tinha um rack, ele teve que botar um rack. Perfeito. Então lá ele fez tudo isso. Quando ele chegou numa grande, ele se bitolou a fazer aquilo que mandaram ele fazer. Só isso. Lá na pequena, não. Então, o júnior da pequena, né, seria o instalador. O pleno da pequena seria o cara que faz a construção da rede. Aí divide-se em algumas empresas, eu sei que tem o pleno e o sênior, né?
outras não tem o pleno, tem só o sênior. Então essa nomenclatura também, ela muda de empresa para empresa, né? Da mesma forma que eu falo aqui do facilitador. Facilitador tem na grande empresa, mas na pequena ele é o supervisor. Certo. Né? O supervisor da grande empresa, ele praticamente hoje faz o papel de coordenador. Né? Fica mais na gestão, né? Fica mais na gestão. Nem vai para campo, né? Isso. O facilitador já é a parte mais técnica, né? É aquele cara que ajuda a fazer uma descrição de fibras, é aquele cara que ajuda o técnico a fazer a localização de uma caixa, é aquele cara que ajuda a facilitação mesmo do dia a dia do trabalho, né? Com informações que só ele tem, né? Que são aquelas informações que estão lá dentro do KMZ de rede, né? KMZ de rede, para quem não sabe, é os quilômetros de rede que temos nas cidades, né? É aquela rede que construímos, aquilo chama-se um KMZ de rede. Bom, enfim, então tem essas diferenças, né? Entendo. Entre o grande e o pequeno e entre também as nomenclaturas. Mas, baseado naquilo que a gente veio falar aqui, a função é a mesma. Quer crescer? Faz o próximo. Para de fazer o feijão com arroz para aquilo que tu foi contratado, te joga de cabeça, mas antes disso, veja se é isso que você quer. Porque quando não é isso que você quer, você está ali talvez para ganhar um dinheiro, alguma coisa, além de você não conseguir adquirir um nível de felicidade satisfatória, né? Você também vai arranjar uma baita dor de cabeça, porque eu diria que você hoje se concilia muito a questão família, casa, vida pessoal com vida profissional. Antigamente a gente dizia, né? Ah, deixa o trabalho lá, tô em casa, Hoje não tem mais isso, gente. A nossa vida profissional, ela está totalmente em volta da vida pessoal, né? Uma coisa está totalmente ligada à outra, hoje, nos dias de hoje. Há 10 anos atrás, não. Era diferente. Mas a gente, aqui no Brasil, lá na Europa, essa coisa evoluiu muito antes, tá? Eu morei na Europa por 3 anos, eu fui em 1989 para a Europa e vivi em Genebra, na Suíça, por 2 anos e 7 meses. E lá eu aprendi muita coisa, que hoje eu tô revendo aqui. Então a gente se atrasou por um tempo, e principalmente o tempo que a gente não tinha internet, o tempo em que a gente não tinha a agilidade da comunicação, a gente não tinha aquilo que a gente tem hoje, né? Imagina, eu estou hoje falando com vocês do Brasil inteiro e naquela época a gente não tinha isso. Como é que eu ia dar um feedback para as pessoas daquilo que eu sabia, ou que eu sei, ou que eu aprendi? Não tinha. Então hoje a comunicação, né, nos trouxe essa possibilidade. E com isso veio o crescimento, que lá na Europa já tinha muito tempo, né? Mas há 10 anos atrás isso começou a chegar mais forte aqui. A internet chegou lá pelos anos 90, né? E 91, 92 por ali, talvez entre 90 e 92, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 92 para 93, a internet ainda muito pouca gente tinha, não se divulgava, não tínhamos telefone celular, então isso tudo chegou lá por 90 e essa globalização acabou nos trazendo algo muito importante, que é o conhecimento dos relacionamentos. Como que a gente é feliz, como que a gente se realiza na profissão. Não é somente fazendo o que gosto, não. Eu tenho que enquadrar isso com a minha família. Eu tenho que mostrar para eles que isso está inserido na nossa família, no nosso dia a dia, e a gente tem que saber discutir isso, tem que saber levar para casa, mas isso tudo... voltando à minha fala um pouquinho, isso tudo depende se você gosta ou não do que faz. Porque quando você não gosta do que faz, nego, você chega em casa, você briga com a mulher, você bate no filho, você quer esfolar todo mundo, né? Quando você chega em casa, porque você chega irritado, nervoso, estou fazendo o que eu não quero, o que eu não gosto. Então daí a conciliação. Já se sabe hoje que a maior riqueza, o maior bem de uma empresa são as pessoas, né? Então, se as pessoas são o maior bem de uma empresa, por que elas não podem estar totalmente felizes, as pessoas? Por que elas não podem? Elas têm que, né? Elas têm que estar felizes. Isso é, né? A gestão de pessoas, né? Essa é clássica. É a gestão de pessoas. Então, elas têm que estar felizes
para que elas possam desenvolver bem a sua função e ser feliz. Porque com felicidade a gente consegue chegar onde quer. Sem a felicidade é muito difícil. Né? Uma das coisas que eu falo nos meus treinamentos, quem está assistindo aí, que é meu aluno, já foi meu aluno, sabe e vai lembrar de você, porque eu falo o nome do Wilson em quase todos os meus cursos, é da gestão das pessoas que realmente eu vi acontecer contigo. Eu vi o Wilson fazendo a gestão de pessoas do meu lado dentro do provedor de internet. Quando que eu vi isso? Olha só, essa história eu conto, é uma história bem rápida, que é o seguinte, rompeu uma fibra ótica do Banco do Brasil. Quem que você vai mandar lá? Você vai mandar o cara que é rápido pra caramba, que vai puxar um cabo no meio da Avenida Central aqui com 4 pistas, ou você vai mandar o Carlão? Você lembra do Carlão? O Carlão é um cara de 2,20 metros de altura, que pra andar, ele era lento pra andar. Ele andava devagar. As pessoas falam, o quê? Você vai mandar o Carlão lá, Wilson? Meu Deus do céu, o cara vai atrasar tudo. Não, o Carlão ele vai lá, por mais que ele seja devagar, é um cara que ele vai abrir a caixa, vai tirar a fibra correta, não vai quebrar outras fibras, porque o cara que a gente fala no português grosso, até me desculpa, que é o porra louca da história, que é o dedo grosso, o cara que puxa a fibra, tá aqui, tá trocada a fibra. Mas quem sabe deixou 3 com atenuação dentro da caixa. Ali eu vi a gestão de pessoas acontecer. Eu sei que muitos provedores estão pensando assim, mas eu só tenho 2, eu só tenho 3, eu não tenho nenhum. Tem um cliente meu de São Paulo que ele não consegue contratar técnicos lá, é muito difícil, então eu sei dessa dificuldade também. Mas se a gente querer, se a gente começar a fazer os testes de ver o que cada pessoa faz de melhor, a gente consegue desenvolver as pessoas e fazer com que elas entreguem muito mais, com muito mais felicidade no trabalho deles. E ele não vai achar assim, pô, o cara tá fazendo que eu trabalhe muito, tá querendo... Não, cara, você só tá no lugar correto. Isso. Eu já tive auxiliares, Wilson, eu já tive um auxiliar que eu tive que falar pra ele o seguinte, cara, vai lá na empresa e pede tuas contas, cara. Não tem condições. Ele já tinha 2 vezes entrado na casa do cliente pelo telhado e saído pela porta. É isso aí mesmo. 2 vezes ele tinha caído do telhado, quebrado o telhado, quebrado o forro, quebrado tudo. E no último, no ápice da história, ele tinha colocado uma escada na platibanda da casa e parafusado na parede da casa um suporte L que a gente utilizava para botar as antenas via rádio no meio da escada. A escada não saía mais. Aí eu falei, ô meu amigo, eu acho que não dá mais, cara. A gente já está há 8 meses aqui tentando. Ele não estava feliz ali, não estava feliz, ele fazia por birra, ele fazia com raiva. Então não era aquilo que ele queria fazer. Eu sei que naquele momento que eu falei, fulano de tal... Vai lá para a cidade, lá da nossa matriz da empresa, pede tuas contas, cara, e vai fazer o que tu gosta. O meu avô, ele falava uma frase que eu só fui descobrir e entender ela quase 20 anos depois, que ovelha não é para mato. E ovelha não é para mato. Bota uma ovelha criar no meio do mato para ver se ela vai se desenvolver. Ela não se desenvolve, ela se desenvolve no pasto. Então, quando eu falei isso para ele, a gente meio que criou uma birra, meio que criou uma briga, uma intriga entre amizades que a gente tinha, por eu falar para ele, vai lá e pede tuas contas, cara, vai fazer o que tu gosta. Há menos de um ano atrás, essa pessoa se formou em odontologia. Então ele era uma pessoa que ia estar desenvolvendo dentro do provedor? Não era. Ele queria trabalhar em outro lugar. Era aquilo que ele queria fazer, só que ele não sabia ainda. Então também tem isso. Se você não gosta de fazer aquilo que você está fazendo, se você não gosta de usar um EPI, se você não quer usar nunca o capacete porque não quer, cara, vai fazer outra coisa. Às vezes é melhor. Hoje até tem um ponto assim que a gente está na pandemia, a gente está aqui afastado, a gente fez teste, a gente está tudo negativado, está tudo certo. Mas hoje a gente pode falar assim, poxa, quem que gosta de usar uma máscara? Dentro do avião usando máscara, crianças usando máscara, senhoras, idosas usando máscara, ninguém gosta de usar máscara. Então no provedor de internet, se você não gosta de usar uma luva, um capacete, um cinto, cara, vai fazer outra coisa, porque vai ter que usar, não é verdade? Isso, vai ter que fazer jus ao teu cargo. É verdade, é verdade. Eu assim, ó, mais um ganchinho dessa historinha ainda, antes da gente terminar os últimos cargos e salários. E o que a gente está falando aqui de desenvolvimento vai muito da qualificação do técnico, vai muito das suas metas profissionais e pessoais que ele tem. Tá? Sim. Eu visito muitos provedores, Wilson. Amanhã, essa madrugada, 4 da manhã, tem um voo para a Bahia. Eu visitei um provedor na Bahia algumas semanas atrás e lá aconteceu várias coisas. Uma delas, o dono do provedor falou o seguinte para mim, hoje eu tenho 15 técnicos, mas eu estou crescendo exponencialmente que vai abrir 20 vagas. Dessas 20 vagas, eu preciso de 4 gerentes, eu preciso de 4 líderes. Eu queria e eu quero que os meus técnicos pensem como líderes, para eles serem os meus líderes, para mim não buscar de fora, entendeu? Tá vendo o que a gente tá falando aqui? Tá vendo a
a quantidade de possibilidades que tem dentro de um provedor, olha só, isso é espetacular, gente. É espetacular a gente pensar que um pequeno provedor vai, do nada, disponibilizar 4 vagas tão importantes. Isso. Então, aquilo que eu falei lá atrás, e a gente é um auxiliar, a gente é um júnior, a gente é um pleno. Gente, independente do que a gente tem, se é isso que a gente quer, vamos para cima, vamos para as cabeças, vamos estudar. Por quê? Porque agora, independentemente se você é um auxiliar, se você é um júnior, se você é um pleno, se você é um sênior, e até se você é hoje um gerente, mas se você não tem o conhecimento para se basear em alguma coisa, se você não tem o verdadeiro conhecimento, você não vai passar. Você não vai subir mais uma escada. Você não vai ter disponibilizado aquela vaga para você, né? Porque o conhecimento hoje, 70% de tudo que você sabe, você, eu, ele, 70% desse conhecimento vem do nosso dia a dia, vem daquilo que a gente faz, vem daquilo que a gente desenvolve, vem daquilo que a gente efetivamente coloca a mão para fazer. Então aquilo é 70% de tudo que o Wilson sabe. E onde é que está os outros 30%? Está nos livros, está nas informações, né? Tá naquilo que você vai atrás, você tem que ir atrás para formar a base do seu conhecimento. Exato. Eu não estou aqui dizendo isso para vocês porque eu acho. Eu não vim trazer para vocês meias palavras, eu vim trazer para vocês palavras de verdade. Aquilo que a vida, aquilo que eu estou falando para vocês. 70% a vida me ensinou. Aquilo que eu fiz me ensinou. 30%, os livros, a cultura, a pesquisa, né? Então esse 30% me ajudou a criar uma base, né? Pilares, para que eu possa hoje estar aqui transmitindo, passando a vocês o meu conhecimento, a minha história de vida, né? A minha não só, a do Josimar também, porque ele faz parte dessa história, na qual a gente se conheceu há 10 anos atrás e hoje estamos aqui, né? Os dois, cada um de um lado, mas dentro do mesmo bolo, né? Que é um bolo de telecom, é o bolo de cursos, é o bolo de instrução, de conhecimento. Então, lá num provedorzinho pequeno, surgiu 4 vagas, olha só. E o cara, eu tenho quase certeza que ele não tem ninguém lá dentro. Entendeu? Então o que ele vai fazer? Olha que eu fico triste com isso, sabe? Porque não aparece todos os dias 4 vagas tão importantes para quem quer, né? Para quem almeja chegar a essas vagas. Então eu vejo assim um desperdício de oportunidades incrível, gente. Algo que vocês têm que pensar no que vocês querem, se é isso, porque a oportunidade é assim. Do nada tu trabalha num provedor com 10 pessoas, do nada o cara diz assim, olha, eu vendi minha empresa, vendi para uma grande, vendi para uma média, ou eu vou me tornar uma média, porque isso acontece muito, tá, pessoal? O cara tem um provedor pequeno e se transformar em uma média empresa, né? Às vezes até em uma mega, mas vamos falar da média. Então eu vou transformar a minha empresa numa média. Mas eu não tenho as pessoas para fazer a gestão, cara. Eu vou ter que trazer o cara de fora. E olha só, se o cara que está lá dentro do meu provedor, ele tivesse o conhecimento, se ele tivesse ido em busca do conhecimento, e quando eu falo ir em busca do conhecimento, não quer dizer que o cara para passar para aquele cargo, ele vai ter que ser pós-graduado, MBA, nada disso. Ele precisa demonstrar interesse, ele precisa estar fazendo alguma coisa, ele precisa estar em busca do conhecimento. Eu conheço pessoas que tiveram a oportunidade, estão se formando no 2º grau. Aí tu vai dizer, o 2º grau eu também tenho. Há um diferencial. Quando ele foi para lá, ele não tinha nada. Através da função que ele começou a desempenhar, criou o gosto pela função, viu as possibilidades e foi correr atrás. Então, independente se ele está correndo atrás de uma graduação, de uma pós-graduação, de um MBA, de um doutorado, de um mestrado, ele está se esforçando. O que eu quero ouvir dele? Eu quero ouvir, sim, seu Wilson, eu vou fazer o 2º grau, depois eu vou fazer uma faculdade e se der até vou fazer uma especialização. É isso que eu quero ouvir. Por quê? Porque quando ele fala isso, quando ele entende que ele precisa disso, com certeza ele vai atrás da informação, do conhecimento e o que é mais legal, eu teria dentro do meu provedor uma pessoa que viu meu provedor nascer, né? Viu o meu provedor
ser incubado e se desenvolver. Esse cara, com certeza, ele vai trazer ganhos astronômicos para a minha empresa. Quando eu falo em ganhos astronômicos, não quer dizer que ele vai me fazer milionário, não. Mas ele vai, com o conhecimento da empresa e mais o conhecimento adquirido por ele, com certeza a mistura disso vai ser excelentes negócios, excelentes resultados, excelente evolução e uma coisa mais importante, um excelente ambiente de trabalho para que nós técnicos possamos trabalhar com segurança, com qualidade, né? Com uma projeção de carreira, que hoje todos nós temos uma projeção de carreira, todo mundo sabe onde quer chegar, né? Ou a maioria das pessoas, né? Alguns não, tem que fazer isso, mas assim, daria a possibilidade de não só ter o provedor dele melhor desenvolvido, como ter, né, a pessoa, a oportunidade de um desenvolvimento se tivesse em busca dele, né? Seria um complemento, porque eu aprendi muito. Quando eu era técnico, eu decidi por procurar o conhecimento, ir atrás, né? Eu me formei técnico em edificações, dei uma parada ali e fiquei técnico, trabalhando com telecom muito tempo e depois eu resolvi então mudar, né? Virar esse jogo. Eu fui em busca do conhecimento, eu fui em busca de saber mais e é isso que me abriu as portas. Se eu não tivesse ido em busca do conhecimento, eu não teria as portas abertas como eu tive e tenho. Todos os dias se abrem portas para mim. Então eu sou muito grato por isso. Por quê? Porque lá atrás eu fui em busca do conhecimento. Hoje eu não estaria aqui falando para vocês se em algum momento da minha vida eu não dissesse assim, cara, eu preciso entender um pouco mais, eu preciso entender por que o meu líder fala assim comigo, eu preciso entender por que eles não me ouvem, eu preciso entender tudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar. A partir do momento que eu tive aquela decisão, que eu tomei aquela decisão, tudo na minha vida mudou. Tudo na minha vida mudou. A minha primeira graduação, quando faltava um ano ainda para eu me formar na minha primeira graduação, que foi de processos gerenciais, eu já tinha as portas abertas para trabalhar naquilo que era o meu sonho, a fibra ótica. Uma coisa que você falou da qualificação profissional, que o técnico precisa correr atrás disso mesmo. Eu, como já falei, visito diversos provedores. Um dos últimos que eu visitei no estado do Ceará, ele paga comissionamento para os técnicos, tá? Lá atrás, lá no provedor que eu iniciei, a gente também ganhava metas por desempenho, metas por instalação, só que a gente era muito cobrado lá. Isso foi muito bom. Por que foi muito bom? Hoje as pessoas enxergam o Fiorini como um instrutor de fibra ótica que bate muito na qualidade. A minha rede que eu ensinei o técnico a montar, ela precisa durar. Ela não pode quebrar em 2 anos e ter que reconstruir. Mas por que eu fazia isso? Porque lá atrás, quando eu era instalador de internet via rádio, eu ganhava R$5 pela instalação, por instalação, R$5 além do meu salário. Mas em 2 meses, caso acontecesse algum problema naquela instalação e fosse identificado que era mal instalada, entrou água na casa, a antena caiu, alguma coisa, eu perdia 5 vezes o que eu tinha ganhado, eu perdia R$25. Ou seja, eu não podia deixar rabo, eu não podia deixar furo no negócio, eu tinha que fazer muito bem feito. Então ali eu desenvolvi habilidades, ali eu comprei ferramentas que a empresa não dava. Poxa, sim, filho, mas você foi lá e comprou uma parafusadeira elétrica com bateria de lítio que furava telha de concreto. Poxa, isso era coisa que a empresa devia dar. Não, peraí, cara, mas eu estou ganhando por comissão por instalação. Certo? Então, se eu fizer mais instalações mais rápidas, desde que fique bem feito, eu vou ganhar mais. Em 2 meses eu paguei a parafusadeira de R$500. Então, vale a pena ir atrás do conhecimento, ir atrás das melhorias de ferramentas. Eu sei que tem muita gente que está aqui assistindo hoje, que eles me vanglorizam por eu ir lá no treinamento apresentar as ferramentas corretas para abrir um cabo. Quantas vezes você já perdeu abrindo um cabo com estilete, Wilson? Me fala. Muitas. Muita, eu sei que sim. Inclusive já perdi até o cabo. Perdeu o cliente. Perdeu o cliente. Isso que às vezes o técnico ele não entende. Eu tenho técnicos, amigos meus, que eles falam assim, cara, eu abro tudo no estilete e o negócio funciona. Beleza, mas alguma vez tu já quebrou alguma dessas fibras? Já, lógico, acontece. Pois é, e aí tem donos de provedores que falam o seguinte, eu prefiro dar uma ferramenta de R$300 na mão do meu técnico para ele abrir aquele cabo da maneira correta. Pô, mas custa R$300 uma ferramenta, estilete custa R$5? Pois é, mas um cliente que está passando dentro daquela fibra, se ele quebrar abrindo o estilete, vai parar o cliente.
Pode ser que o cliente cancele. Hoje, se for o Banco do Brasil ficar 5 horas sem internet, ele vai continuar com a internet? Sim. Ele não vai continuar, ele vai cancelar. Então, eu acho que o técnico ele deve ter metas pessoais, além das metas profissionais. Tá? Provedor do Ceará que eu comecei a conversa, ele paga comissionamento por instalação e reparo, à medida dos pontos que eles vão ganhando, tem um cálculo lá. Mas só para te entender, o mínimo de comissionamento que esse técnico pode ganhar é R$400. O máximo de comissionamento que ele pode ganhar, atingindo a meta top de linha, é R$1.600. Dentro dessa empresa tem 70 técnicos. Desses 70 técnicos, menos de 10, se eu não me engano, 8 técnicos que nunca, Wilson, baixaram de R$1.600. Eles sempre batem a meta deles. Ou seja, ele já bateu a meta profissional da empresa, mas ele está batendo a meta pessoal dele. Ele quer levar mais qualidade para dentro da família dele, ele quer levar mais dinheiro para dentro da família dele, porque hoje vai levar tua família jantar na pizzaria sem ganhar mais dinheiro, é difícil. Então, para você poder dar mais qualidade de vida para tua família, você tem que ter metas pessoais. Poxa, de 70 técnicos, só 8 recebem os 1.600, eu saí de lá com isso encucado na minha cabeça. Eu seria um dos 1.600, eu seria o cara que não iria baixar minha meta, porque eu tinha metas pessoais além das metas profissionais da empresa. Tanto que, no provedor que eu trabalhei, hoje é um dos 10 maiores provedores do Brasil, quando eu entrei lá tinha 800 clientes, tinha 10 ou 12 técnicos. Depois de 5 anos trabalhando lá, eu vi vários acidentes acontecer. Eu vi colega perder dedo por causa de aliança, descendo da escada, isso, enroscar na rebarba do degrau para lá de fora da escada, enroscar a aliança e arrancar o dedo. E eu vi que a segurança do trabalho podia ser algo a mais que eu não estava fazendo e eu queria fazer. Eu já tinha me inscrito, olha só, essa história nem estava no script, eu já tinha me inscrito no Senai de Chapecó para fazer técnico em redes de computadores. Eu queria trabalhar lá dentro. Eu queria ir lá para dentro, eu queria mexer atrás de computador. Eu já tinha feito o curso de montar e desmontar, que é montagem e configuração de computadores. Antigamente tinha esses cursos, né? Sim, sim. Queria fazer o técnico em redes. Quando aconteceu um acidente dentro do provedor, que o meu colega perdeu um dedo por causa de uma aliança, amigão nosso, obrigado Alfeu. O Alfeu, ele abriu a minha mente para a segurança do trabalho. Foi por ele que eu fiz o curso de técnico de segurança do trabalho. Mudei lá o técnico em redes para técnico de segurança do trabalho e eu realmente comecei a aplicar a segurança do trabalho dentro daquele provedor. Mas aquele provedor não precisava legalmente de um técnico de segurança do trabalho. Então eu fui buscar mais. Se aquele provedor ele não me precisava de mim porque eu já tinha me qualificado, mas não tinha lugar para mim ali, eu fui atrás de outro provedor. Eu saí de uma cidade chamada Pinhalzinho, dá 600 quilômetros daqui onde a gente está hoje, e vim morar no litoral do Santa Catarina e procurei provedor de internet para trabalhar. E foi onde eu encontrei o provedor que a gente trabalhou junto por 5, 6 anos. Se eu não tivesse feito aquele curso, eu não teria oportunidade aqui. Ou teria tido a oportunidade em voltar como auxiliar. E aí teria que passar todas aquelas escadinhas de novo, sofrendo, debatendo, porque eu sei que tem técnico aí que às vezes por causa de R$100 ele muda de empresa. Às vezes ele não deve mudar de empresa, ele vai mudar de empresa para começar a escadinha, subir ela toda de novo. Não vale a pena você se qualificar, estar preparado para o próximo nível, e aí sim você, quando tiver o próximo nível, você assume. E se realmente também a gente não vai falar que você tem que ficar engessado, não. Agora, se você se qualificou, se foi atrás, galera, há 8, 10 anos atrás, não tinha nenhum vídeo de fibra ótica no YouTube. Você botava fibra ótica no YouTube há 10 anos atrás, aparecia fibra ótica multimodo, fibra ótica monomodo, suas diferenças. Ponto final. Acabou. Hoje tem 1 milhão de vídeos. Eu costumo falar no início do meu treinamento o seguinte, galera, eu não vim aqui somente para ensinar vocês a montar uma rede ótica. Para montar uma rede ótica é muito fácil. Passe um final de semana inteirinho assistindo milhares de vídeos no YouTube e no outro dia você vai montar uma rede ótica. Pode ser que ela não dure 20 anos, eu até duvido muito, tá? Porque ali vem muito da expertise, vem muito do que a gente viu, daqueles ancoradores que não aguentam pressão. Então tem a experiência de campo unido com a teoria. Mas eu fui atrás do conhecimento, eu fui atrás da minha qualificação profissional. Poxa, o Fast Connector, quando eu fiz a primeira vez, eu errei 20. Hoje eu tenho um curso de Fast Connector que está aí online, que custa R$147. R$147 em 10 vezes de 10 e 14 cacetada. Naquela época, se eu tivesse esse curso, mas com certeza eu teria comprado para fazer e me desenvolver profissionalmente, para bater as minhas metas pessoais e profissionais. Então a qualificação profissional, eu acho que a gente não estaria aqui se a gente não tivesse optado lá por falar, não, cara, eu acho que eu não vou, não, eu acho que eu não... Ah, cara, é difícil. Você acha que é fácil estar aqui?
A gente não tava suando a mão antes de entrar, a gente não tava indo no banheiro fazer um xixi atrás do outro. Porque dá nervosismo. A gente poderia muito bem falar assim, não, cara, vamos desistir de tudo, vamos manter onde que a gente tá. Mas não, a gente tá aqui para passar esse conhecimento para vocês, porque eu acho que é muito importante. E é algo que muitas vezes, muitos que estão aí nunca tiveram essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade de alguém falar, olha, cara, faz isso. Eu fiz porque eu queria fazer e caí de paraquedas no negócio. Ia fazer técnico em redes, não teria dado certo. Eu não sou o cara de trás de computador. Eu sou o cara que desmonta e monta a rede. Não te vejo nesse lugar, nessa posição. Não sou. Vamos lá, tem alguma pergunta aqui que eu já tinha meio que deixado ela separada aqui. O que vocês podem dizer sobre a falta de autonomia? Por exemplo, uma empresa às vezes não dar autonomia ao encarregado da equipe para decisões que ele possa tomar para resolver ou melhorar uma estrutura. Bom, é assim, né, pessoal? Vai depender da cabeça do gestor. Nem toda empresa, né, tu vai ter uma facilidade para trocar uma ideia, às vezes com o gestor, às vezes com o gerente, às vezes com o diretor, às vezes com o CEO, né? Nem sempre tu vai ter essa possibilidade, essa facilidade, essa afinidade, né, com determinadas pessoas. Mas o que eu te diria hoje é assim, continua levando a tua história, continua levando a tua reivindicação, continua levando a tua visão para ele e tenta disseminar isso, né? Tenta jogar isso para os caras que são teus parceiros, que trabalham com você, desde que isso seja uma coisa boa, desde que isso seja uma coisa que vai te trazer possibilidades, né? E eu sei, às vezes, eu também já tive nesse ponto de, às vezes, desanimar, né? Assim, poxa, estou desanimado porque eu falo, eu digo como é, eu digo... Então, eu diria a vocês assim, ó, nada é fácil, tá? Nada chega fácil, daí o porquê que a gente está falando isso aqui, né? Porque é muito difícil, né? Em todas as carreiras são difíceis, mas ainda na internet, como eu falei para vocês, a gente está em plena evolução aqui no Brasil, na internet. E quando eu falo em evolução, não é só em questão técnica, é na questão de gestão de pessoas. A gente ainda está um pouco atrasado nisso. Então ainda temos donos de provedores que não estão preparados para isso. Ele está preparado para ser o dono de provedor, ele é bom de negócio, está preparado para ser o dono de provedor. Mas será que ele está preparado para gerir pessoas? Quando eu falo em gerir pessoas, aí é uma coisa a se pensar, né? Eu tenho 20 funcionários, sou um dono de provedor, pá, que bacana, que legal. Mas será que não era legal você contratar uma pessoa que entenda de gestão de pessoas? Pessoas que entendam pessoas? Eu digo isso porque quando a gente entende as pessoas, entender as pessoas não é fazer o que elas querem. Não é dizer assim, eu quero que tu compra lá uma Fiorino e eu vou ter que comprar. Isso não é entender pessoas. É a gente, através desse debate, através dessa discussão, a gente chegar a soluções, né? Chegar a soluções. Então, o dono de provedor hoje, que ele não tem, eu diria, um gestor, um dono, um gerente, que ele não tem afinidade com pessoas, está na hora dele correr atrás, ou ele, né, se posicionar e pensar na empresa dele. Quando ele pensa na empresa, ele pensa também nos funcionários, em todos que estão lá, né? E como que ele pensa nisso? Talvez contratando uma pessoa que entenda de pessoas, que possa gerir esse relacionamento entre liderança e associados técnicos, pessoas que desenvolvem lá suas funções, né? Aquelas que fazem o provedor ir para frente. Então talvez isso aconteça em alguns provedores, e eu diria que isso aí quem tem que ver com um olhar clínico e diferente seriam os gestores, os provedores da gestão, né? Eles sim têm que se preocupar com isso e muito, porque amanhã é um outro dia e será mais do que hoje a gestão de pessoas. Ela estará mais em nós do que ontem. Então a gestão de pessoas é algo do futuro, é algo que amanhã não tem volta, não retrocede. A gestão de pessoas, o entendimento entre as pessoas, ele só faz aumentar. E quando esse entendimento aumenta, os resultados aumentam, né? Então eu, dono de provedor, não entendo nada de pessoas, não sou um cara muito simpático, eu vou contratar alguém, cara. Contratar alguém para quê? Para gerir o meu provedor. Por quê? Porque quando eu fizer isso, eu diferenciei o meu provedor. Eu tirei ele da vala comum. Só mais um provedor com um cara lá que
mal sabe falar com a gente, pô. O cara que não vê as pessoas, não enxerga a necessidade de cada um. Porque um provedor é formado de pessoas, como qualquer empresa, e como qualquer empresa formada por pessoas, temos ali vidas, sentimentos, conhecimentos, né? Então, pessoas são diferentes. É uma outra coisa que muitos gestores colocam, né? Ah, as pessoas são todas iguais. Não, as pessoas são diferentes. Então, dono de provedor, faça gestão de pessoas. Isso sim vai mudar o seu provedor. Bacana. Wilson, olha só. Como eu faço para mostrar para o meu patrão que eu estou preparado para subir de cargo? Continua desempenhando a função que não é tua. Primeira coisa, continua desempenhando bem a tua função. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, aprenda cada vez mais da função subsequente. Aprenda cada vez mais. E uma terceira coisa muito importante, nunca deixe para trás aquilo que fez parte da tua vida. Ou seja, eu agora sei fazer o papel de júnior, eu não quero nem mais saber do ajudante, nem vou ensinar ninguém e dane-se. Errado, tá? A gente sempre tem que olhar para as nossas raízes, de onde a gente veio, quem a gente é. Isso é muito importante, tá? Então eu diria, continua fazendo o teu trabalho com mais excelência ainda. Vai estudar se tu não estuda, faz alguma coisa para tu te mostrar diferente, né? Eu, quando comecei a minha carreira diferenciada, que hoje eu digo uma carreira diferenciada, porque para quem trabalhou 15 anos na mesma posição, hoje eu diria que eu tenho uma carreira diferenciada. Eu subi uns patamares em alguns anos, mas como eu fiz isso? Me diferenciando dos outros, né? Então, quando eu estava lá, os caras diziam, o Wilson, cadê o Wilson? Eu fui estudar, então no meio de 20 eu era o único que estudava. Então seja diferente no meio dos outros. Chame os seus amigos, converse com eles, passe a sua função, aquela que você quer largar, né? Prepare um par. Todos temos que ter um par. O teu líder, o teu dono de provedor, ele não vai te passar para um cargo subsequente se ele não tem ninguém para botar no teu lugar. Essa é a primeira coisa que ele vai te perguntar, é assim, tu quer ser um pleno? Quero. Quem que vai ficar no teu lugar? Tu vai olhar para trás e vai dizer, não tem ninguém, eu não ensinei ninguém. Aí já cometesse um erro. Quando tu tiver alguém para deixar no teu lugar e ele tiver a oportunidade, com certeza tu vai tê-la. Muito bom mesmo. Gostei da tua resposta, parabéns. Agora eu tenho uma pergunta aqui que é muito fácil de responder, eu acredito, porque você tem experiência com isso dentro da tua empresa. É algo que eu já venho falando nas últimas semanas, das últimas lives, tá? Obrigado aqui a Daniela Brito, que mandou a nossa pergunta. A Daniela Brito, ela fala o seguinte, qual a opinião de você sobre mulheres na telecom? Daniela, eu vou te dizer uma coisa. Outro dia apareceu para mim, nós temos na nossa equipe de GPON, nós temos mulheres. Outro dia apareceu para mim uma menina, eu tinha uma vaga lá para uma cidade aqui de Santa Catarina, né? E eu fui contratar, conversei com ela, gostei muito dela, o perfil excelente, e eu ia contratá-la se ela não morasse na cidade ao lado, e a cidade ao lado é 80 quilômetros, então quando eu precisasse dela, ela ia demorar muito, eu acabei não contratando. Mas a minha opinião como gestor, e não é só uma opinião, é um fato, é verdade, a gente precisa sim colocar mulheres no meio da telecom. Eu acredito sim que as mulheres têm espaço, mulheres têm vaidade, mas também têm muito mais cuidado com as coisas que os homens, têm uma qualidade e um tato muito mais aguçado, então elas produzem algo mais refinado. Vamos dizer assim, se tu vê a caixa de emenda que uma mulher faz, e se tu vê uma caixa de emenda que um homem faz, tu vai ver que a caixa da mulher, ela ficou mais ajeitadinha, ela ficou com a fibrinha mais certinha na acomodação, ela ficou com um detalhezinho bonitinho, talvez até com uma florzinha, um adesivo de uma florzinha, ela cole lá dentro da caixa. E ela tem razão, aquilo é diferente, a gente precisa ser diferente, a gente precisa sair da caixa, a gente precisa sair da casinha, né? A gente precisa sair da casinha, o mundo vai sair da casinha, as pessoas vão sair, e a gente precisa também. Então eu diria que hoje, eu como gestor, adoraria ter uma mulher na minha equipe. Infelizmente o país vive uma situação ruim, na qual a gente contrata muito pouca gente nesse momento, né? Mas
quando eu tiver a possibilidade e surgir a oportunidade de eu ter uma mulher na minha equipe, com certeza vou ter uma mulher, porque eu acho que, não desmerecendo homens, nem enaltecendo as mulheres, mas assim, ela é tão profissional, tem mulheres tão profissional quanto os homens. É isso aí. Então, eu sou de acordo que a mulher venha para a Telecom, tem muita mulher trabalhando na Telecom, eu conheço mulher instaladora, já trabalhei com mulher instaladora, lá em Florianópolis, trabalhei. Ela fazia instalação, cara, ela fazia jumper no DG, ela tinha escada no carro, né? E nós temos aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, também tem um casal que trabalha para uma empresa grande, que eu também não vou falar o nome, mas é uma empresa grande, trabalha o casal, trabalha a mulher e o cara. E assim, cara, ela puxa cabo, ela puxa fio, ela vai para cima. Não fica para trás. Então, não. assim, ó, sabe o que eu diria em relação às mulheres e à Telecom? Eu diria para nós homens tomar muito cuidado. Porque pode ser que elas tomem o nosso lugar. Em algumas porque elas ainda não estão fortes no métier, né? Elas não estão fortes ainda dentro da Telecom, mas isso pode mudar, essa história pode mudar. E nós homens temos que tomar cuidado, porque mulheres, elas são mais, elas vão mais do que nós. Nós somos meio preguiçosos. Mulher é mais astuta e é capaz de passar a perna em nós. Então eu diria, Daniela, parabéns pela tua atitude aí. Se tu quiser ir para a Telecom, venha. Eu acho que ela já está. Ou se tu parabéns para ti. Muito legal. Eu acho muito bacana a mulher na Telecom. E mulher tem muito espaço na Telecom hoje. Legal. No passado não havia. Mas hoje, sim, há muito espaço. Legal. Wilson, a gente falou muito sobre qualificação profissional. Tem muitas pessoas aqui, tem algumas pessoas que estão com dúvidas. Por exemplo, como chega no ponto de ir para o NOC? Ou melhor, quais são os caminhos para chegar no NOC da empresa? Qual é a qualificação que a pessoa tem que fazer para trabalhar no NOC, lá dentro da empresa? Eu vejo um colega que a gente teve, que essa pessoa trabalhava com BGP, trabalhava com CGNAT, fazia diversos treinamentos de microtik, com os fabricantes dos equipamentos. Mas se você tiver algum complemento para falar da equipe do NOC. Assim, eu também conheço pessoas que trabalharam no NOC e que só sabiam fazer aquilo. Porque o NOC, enquanto a gente pensa que NOC, eu tenho que entender muito de computadores, eu tenho que entender muito de processos, eu tenho que entender muito de programas, não é só isso. O NOC também tem gestão de pessoas. Eu, por exemplo, a gente conheceu, não vou falar o nome dele, mas a gente teve pessoas que trabalharam em NOC que a gente teve que desligar porque não tinha gestão nenhuma de pessoas, porque não tinha empatia nenhuma. Porque se achavam que o saber estava com ele. Não é verdade. Quando a gente vai para o NOC, lógico, a gente tem um desenvolvimento talvez maior do que muitos técnicos. Mas muitos que chegam no NOC não têm o conhecimento do cara lá de campo. E esse é o legal do provedor. É que do provedor você sai de um campo, sai de puxar um cabo e chega a um NOC. Né? Então isso é o bacana e as possibilidades que tem dentro de um provedor. Então, quando você chega ao NOC, o que você precisa fazer para se desenvolver? Você precisa tomar o caminho certo, né? Então, eu sou auxiliar de rede, eu puxo o cabo lá fora, mas eu quero um dia estar no NOC. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que me aliar às pessoas que tenham conhecimento. Depois, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter... ir atrás do conhecimento, porque ser do NOC é ter muito conhecimento, é ter que procurar o conhecimento, né? Não tem como ser do NOC e não saber apertar o botão certo. Não tem como, porque se tu apertar o errado, tu vai estragar tudo. Vai parar a rede toda. Né? Então não tem como. Então quando tu chega lá, tu já está bem desenvolvido. Agora eu diria para quem quer ir para o NOC, se desenvolva também em pessoas, porque é como eu te falei, de nada adianta você chegar do NOC e aí o cara lá do campo te disse uma coisa e tu, sabe, não entendesse nada, não sabe o que ele está falando e diz que ele está totalmente errado. Então é importante a gente ter as fases de conhecimento para chegar ao NOC. Hoje nós temos em algumas empresas pessoal de NOC que o cara começou lá puxando cabo. Então esse cara, ele se faz muito mais, como é que eu vou te dizer? O resultado do trabalho dele é muito mais preciso por conta do conhecimento que ele tem das pessoas que trabalham lá fora, porque às vezes ele perde essa precisão quando ele diz assim, o cara vai lá fazer tal coisa para mim, eu não tenho nem ideia de quanto tempo ele vai levar. Então 15 minutos depois ele tá, oi, daí, já aperta o botão? Não, cara,
Calma aí, tá fazendo a fusão. Leva 2 horas para fazer, cara, mas ele não tem ideia. E aí isso gera o quê? Gera uma briga, gera um desconforto, gera um mal-estar. Porque aí o cara não tem gestão, não tem empatia, e aí já tá xingando o cara lá fora, porque o cara faz 15 minutos que é um serviço que ele vai levar 2 horas. Então eu diria, quer chegar ao NOC? É ótimo, cara, muito bacana. É uma profissão assim que eu admiro muito, tá? Porque as pessoas para chegar no NOC têm realmente que ter um conhecimento bem aprofundado, mas assim, faça isso com qualidade, faça isso através de etapas, né? Então leve isso para a sua vida. Todo lugar que você quer chegar tem etapas, tem degraus. Não pule esses degraus, porque quando você pula, você deixa de ser um ótimo técnico e passa a ser um péssimo gestor, um péssimo NOC, um péssimo pleno. Então não faça isso. As etapas é a coisa mais importante na carreira profissional. Etapas e a busca pelo conhecimento. Muito bom. Eu faço um trabalho de vistoria de rede e tenho algumas dificuldades para fazer o serviço por falta de material. Eu acho que isso é muito entre cada empresa, né? Porque se fosse falar da dificuldade que ele teria em fazer a supervisão, seria mais fácil a gente ajudar ele, dando os caminhos para ele. Agora, a gente já falou como o gestor deve se comportar, né? Eu acho que isso vai muito da empresa. A empresa tem que dar pernas para o técnico trabalhar. Da mesma forma como a gente fala de ferramentas, né? Agora, para a gente não deixar ele sem resposta, eu diria para ti o seguinte, como é o nome dele? Calma aí. O negócio aqui anda, hein? É Silvestre, eu lembro que era Silvestre o sobrenome dele. Isso aí, Carlos Silvestre. Carlos Silvestre. Então, Carlos, eu diria para ti assim, para não te deixar sem resposta, eu diria que a primeira coisa que tu tem que fazer é fazer a relação de tudo que tu precisa. Depois que tu tiver o conhecimento e estiver de posse da relação de todas as ferramentas que tu precisa para desenvolver bem a tua função, tu vai chegar para o teu gestor e vais mostrar para ele o que tu precisa para desempenhar bem a tua função. E aí quem vai decidir pelo resultado é ele. Então eu diria, a responsabilidade de trazer o resultado da tua vistoria, basicamente é teu, né? Essa responsabilidade é tua. Mas o resultado final depende do teu gestor. Então joga para ele parte dessa responsabilidade. Traga a relação de ferramentas e olha, quer que eu desenvolva bem a minha função? Eu preciso disso, daquilo. Tá aqui, mostre a ele. Se ele te der, tu tem que trazer um excelente resultado. Se ele não te der, tu vai trazer o resultado que tu pode, vais fazer o melhor possível, vais te dedicar para fazer o melhor possível, mesmo que tu não tenha condições, porque é isso que nos leva a sermos diferentes, é fazer algo naquilo que a gente não tem a ferramenta. Eu não sei se tu vê lá o Largados e Pelados, mas o cara se vira com uma faquinha, um negocinho aqui, um negocinho ali. Isso é fazer evoluir as coisas, né? É a gente, mesmo sem ferramenta, dar conta do recado. Quando tu faz isso, o cara vai olhar e vai dizer, esse cara tem um diferencial. Eu vou apostar nesse cara, porque ele sem a ferramenta, ele sem auxílio, ele foi lá e fez a função. Então é isso, a gente tem que se demonstrar, tem que se jogar mesmo e pedir, né? Claramente, faça ser claro aquilo que você quer. Então leva a relação para ele, mostra para ele e cobra dele. Porque ele lá no futuro, se tu não levar a relação, ele vai dizer que tu não levou e é ele que vai cobrar de ti. E ele tem razão, porque essa tarefa é tua. Muito bom. Marco Beck, ele mandou aqui pra gente o seguinte: como criar um senso de qualidade na equipe técnica? Como fazê-los acreditar que a qualidade só traz resultados bons? Mostrando o resultado. Então o que tu tem que fazer? Isso é uma coisa, cara, é essencial se tu quer mudar o mindset, se tu quer mudar o modus operandi da tua empresa, da tua equipe, isso é fundamental. É que tu traga para ele o resultado do trabalho dele. Ninguém quer alcançar alguma coisa sem ter um porquê. Eu não tenho por que fazer um bom resultado se nem o resultado é medido. Então faça a medição do seu resultado, porque quando você fizer a medição do seu resultado, duas coisas muito importantes. Primeiro, é você fazer a medição do seu resultado. Como fazer a medição? Meça quantos defeitos, quantas trocas de poste,
quantas manutenções preventivas, quantas vistorias. Marque todos esses números e leve a eles, tenha um diálogo semanal, mostre a eles, faça-os entender que quem os movimenta é o cliente. É o cliente a razão dele estar aí, dele estar recebendo o salário dele. É o cliente. Mostre isso para ele. E mostre para ele que quando a gente sai fora do patamar de qualidade, a gente perde cliente. Perdendo cliente, perde-se renda. Hoje não tem nenhuma empresa, instituição de caridade. Todas precisam de dinheiro para sobreviver e não é só isso. Além do dinheiro para sobreviver, ela precisa de um dinheiro para se manter, que é a base, e mais ainda, precisa de uma outra fatia desse dinheiro para investir. Porque a empresa não sobrevive sem investimento. Então, quando você fizer a medição, quando você mostrar o que você ganha e o que você perde, com essa medição, você vai conseguir fazê-los entender o porquê que eles estão ali, o porquê que eles têm que ser mais rápido, o porquê que eles têm que fazer com mais qualidade. Olha, você tem que fazer com mais qualidade, porque sem qualidade nós derrubamos 10 clientes esse mês. Com qualidade, fazendo devagar, fazendo bem feito, nós não derrubamos ninguém. Mas o que deu derrubar 10 clientes? Derrubar 10 clientes fez com que 3 deles desistissem. Perdemos 3 clientes. Gente, eu estou falando que tem cliente que paga 100 pila, mas tem cliente que paga 30 mil, 40, 50, até 100. A gente sabe disso. Grandes empresas aí tem gente que paga 200 mil. Né? Tu já pensou perder um cliente de 200 mil? 200 mil é a folha de 50 pessoas trabalhando dentro de uma empresa. Às vezes uma fibra que quebrou... Carlos, né? Carlos, acho que era o Carlos, isso aí não lembro mais. Tá. Então, o que é importante? É tu fazer a medição, é tu primeiro... Marco, entenda a medição, entenda por que tu está fazendo aquilo, por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero perder cliente. Por que eu estou fazendo qualidade? Porque eu quero que o cliente goste de mim. Quando você entender isso, você de posse desse resultado, leve para a sua equipe, faça projeção, mostre a ele, olha, e depois disso, tu começa a fazer isso mensalmente. Eu diria que semanalmente ou quinzenalmente, tu podia chamar eles e conversar com eles. Perguntar o que está acontecendo, se eles precisam de ajuda, o que está faltando, o que eles estão achando. A preocupação dos gestores, de nós gestores, é muito importante. Isso remete o técnico a saber que tem alguém se preocupando com ele. Quando o técnico não vê isso, cara, ele não tem vontade nenhuma de trabalhar. Então mostre que você também está trabalhando para que ele tenha uma mudança. E o mais importante, mostre a ele que se ele fizer dessa forma, não é só você que ganha, mas muito mais ele por se tornar um profissional completo, um profissional dedicado, um profissional com agilidade, com perenidade, com confiança, com inovação. Mostre a ele, porque é isso que ele vai se desenvolver, fazendo um trabalho bem feito, de qualidade e com resultado. Muito bom. Tem um cara aqui que é meu amigão, já visitei a empresa dele várias vezes, que é de Laje, Santa Catarina. Obrigado, Ismael. Muito bom tê-lo aqui conosco. É um cara que, assim como ele falou aqui, ele tem muito conhecimento, ele trabalhou há 15 anos nessa grande empresa que a gente acabou de falar aí atrás. E hoje ele é dono de um provedor, inclusive um dos melhores provedores da região dele. Legal, hein? E ele diz aqui o seguinte, olha só, eu tenho muito conhecimento em todas as áreas dentro do provedor, mas eu tenho um pouco de dificuldade de repassar para a equipe de campo. E aí ele mandou depois de baixo, aí eu chamo o Fiorino para resolver. E deu risada. Eu entendo ele da seguinte forma, que às vezes, pode ser que o santo de casa não faz milagre. Cara, mas a fala dele é assim, diria Ismael, quando eu for em Lages eu quero lá te visitar. Cara, a tua fala foi assim, caiu como uma faca aqui para nós, sabe? Dividiu bem certinho aquilo que eu queria te dizer, que eu queria dizer para vocês. Que é assim, ó, Ismael, parabéns, tu trabalhou em várias áreas, tu chegou ao sucesso. Hoje tu é dono de um provedor. Não precisa fazer mais do que isso. Tu não precisa saber transmitir para as pessoas ou não te preocupa em não ter essa facilidade de transmitir o que tu sabe, o teu conhecimento para as pessoas. Fique sabendo que a tua parte tu já fez. É isso. Tu dá trabalho a muitas pessoas. Então, as pessoas já são gratas a ti por isso. Tu não precisa fazer mais. Claro, se tu tiver o dom, se tu tiver a possibilidade de evolução nesse sentido, lógico, vai para cima, faz.
Isso é uma questão de treinamento, é uma questão é fácil tu aprender a conseguir passar o teu conhecimento. Se tu conseguir, faça. Mas eu acredito que tu já chegou ao case de sucesso, cara. Tu já é um sucesso. Então assim, ó, tu não precisa ser um cara completo. Ah, eu sou dono do provedor, também sou um excelente gestor. Pô, aí tu tá tirando, né? Tá tirando um pouco aqui de nós, pô, do Fiorini. Não, tu não precisa ser tudo isso. Contrata o Fiorini, por quê? Porque o Fiorini se especializou nisso, né? Então é aquilo que a gente estava falando, coloca as pessoas certas nas áreas certas. Eu já vi empresa contratar um engenheiro civil recém-formado, ocasiões de desemprego, todo mundo quer trabalhar, o cara se sujeita a qualquer coisa. Eu já vi engenheiro ser contratado para puxar cabo, não dá. Engenheiro não puxa cabo. O cara trabalha 3 meses e vai te incomodar. Vai ter que mandar ele embora. Então é aquela coisa, cada um no seu lugar. Exato. E tu, Ismael, hoje tu tá no teu lugar, cara. Isso aí. Olha, tu conseguiu chegar onde tu chegou porque, primeiro, tu aprendeu todas as áreas. Ninguém te enganou, ninguém disse para ti que era assim, não era. Por quê? Porque tu sabia, tu tem conhecimento de causa. Então aí, grande parte de tu ser um case de sucesso, né? De tu ter o teu sucesso, teu provedor, que eu tô louco para conhecer já, né? Então, é isso, cara. E aí, se tu realmente quer falar ou transmitir o teu conhecimento para as pessoas, faz alguns cursos aí de desenvolvimento, de relacionamento, que tu consegue fazer isso. Agora, eu diria, cara, que é assim, ó, cara, fica no teu provedor, porque só fazer tudo o que tu fez, construir tudo que tu construiu, chegar até aqui, eu acho que tu já é um case de sucesso. Tu não precisa mais, deixa o resto pro Fiorini Cursos, tá? Valeu. Parabéns, Maio. Obrigado pela tua parceria aqui. Todos os setores da empresa são importantes, mas podemos dizer que hoje em um provedor o setor técnico é o mais importante da empresa? A área técnica, ela sempre é a parte mais importante da empresa. Por que a área técnica é a mais importante da empresa? Toda a área técnica é a mais importante de todas as empresas, porque a área técnica é o que aperta o parafuso. Então eu vou te dizer uma coisa, nós temos lá o engenheiro, nós temos o projetista, nós temos o cara que vende, né? A venda também é importante, o projeto também é importante. Então nós temos o cara que vende, o cara que projeta, o cara que ativa, mas quem constrói toda essa via para que essa comunicação passe? Quem constrói? A área técnica. Então a área técnica, ela sim, a área técnica é o que faz de uma empresa ser um sucesso ou não. Se a empresa tem uma área técnica ruim, cara, a empresa é ruim. Te digo porque a área técnica o que é? É o cara que executa para o cliente que comprou um produto e espera ter um produto de qualidade. Quando tu não entregas um produto de qualidade por falha técnica, isso é falha técnica, a tua área técnica está enfraquecida. Então, por isso se faz tão importante a gestão de pessoas na área técnica, se faz tão importante aquilo que alguns hoje perguntaram para a gente, né? Por que formar a área técnica? Por que fazer o técnico evoluir? Por que ser bom para o técnico? Porque a área técnica é a mais importante, cara. Além dela construir, é a área técnica que dá a cara lá na cara do cliente. Isso tá? que eu ia falar. Então ele é o quê? Ele é o cartão de visitas da empresa. Exato. Quando chega lá um cara todo mulambo, todo podrão, o cara, pô, mas essa empresa, cara, não era bem isso que eu comprei. Porque a gente hoje a gente compra qualidade, gente. A gente não compra só um produto, a gente compra qualidade. A qualidade, ela tá onde? A qualidade, ela começa pelas pessoas. Quando eu vejo uma pessoa sem qualidade executando um serviço para mim, eu tenho certeza que a qualidade do serviço não vai ser boa. Por quê? Porque o cara já não tem qualidade, cara. Então, é muito importante a área técnica. A área técnica diz a força que a empresa tem, ela é dita pela área técnica. Agora, não é por isso que nós técnicos vamos pensar assim, então é o seguinte, faz o que eu quero porque a empresa é forte porque tenho eu aqui, o técnico. Não, não é nada disso, gente. Uma coisa complementa a outra, tá? Então todas as áreas da empresa são muito importantes. E mais importante ainda que todas as áreas da empresa, eu diria para ti que a miscigenação, é o envolvimento que todas essas áreas têm. Quando essas áreas estão totalmente envolvidas uma com as outras, ou seja,
Eu, área técnica, estou envolvido com a área de dados, sou parceiro, que é envolvido com a área de tecnologia, com a área de projetos. Quando todos esses estão na mesma página, facilita para todos. Facilita para todos, porque eu posso entregar, como técnico, eu posso entregar a minha tarefa, eu posso ir mais além, né? Eu, como técnico construtor de redes, eu posso ir um pouquinho mais além? Sim. Eu posso deixar lá um cordão feito para o cara, eu posso ligar para o técnico e pedir para ele uma ajuda ou dizer para ele que está tudo pronto e fazer uma evolução. Eu sei que muitas empresas, tu diz assim, cara, liga lá para o técnico de dados, pede para ele ativar, diz que a rede está pronta. Técnico de dados é outro setor, eu não vou ligar para ele. Errado, totalmente errado. Técnico de dados faz parte da minha empresa, igual a senhora do cafezinho, igual o garagista, o cara que estaciona o carro, igual o cara que limpa o meu ambiente. Então todos ali, cara, é uma união de forças, é uma união de pessoas que constrói uma empresa. Então não é um setor que constrói uma empresa, lógico, tem setores mais fortes, setores menos fortes, né? Ou que aparecem menos, mas todos têm a sua importância, o seu valor, e sem um ou sem outro, vai haver uma falha nessa comunicação e com certeza não vai sair um produto legal. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, não esqueçam aí de seguir a Fiorini Cursos, seguir aqui no YouTube o nosso canal. Eu acho que a gente não vai ficar por aí, a gente tem muita coisa para falar ainda. A gente queria incluir segurança do trabalho aqui dentro dessa live, mas a gente achou melhor não. Então, próxima semana, próximos meses, dessa vez sem ter um compromisso marcado, daqui uns dias vai chegar, a gente não vai ficar por aqui não. Deem um print da tela, bate uma foto aí, compartilham, passam para mim nos próximos dias, por favor, o que vocês acharam, se a gente realmente conseguiu ajudar no desenvolvimento de vocês, se a gente abriu a sua cabeça, que também a gente vai tirar dessas ideias de vocês os temas para as próximas lives. Bacana? Legal. Agradecer a todos aí a paciência e a audiência, né? Meu muito obrigado, desejo a todos muito boa sorte nas suas carreiras, né? E lembrando sempre que relacionamento, área técnica, mulher na telecom, é tudo muito legal isso, é um pouco novo pra gente ainda, mas é o que tem de melhor e é o que tem para o futuro, gente. Isso é muito importante, tá? O que eu tô falando hoje aqui, talvez daqui 1 ano, 2 anos, o gestor de cada um de vocês vai falar isso que eu tô falando hoje, tá? Exato. Porque ele vai se convencer que essa é a realidade e a gente só tira das pessoas aquilo que a gente dá para elas. A gente não tira nada que a gente não dá. Então, ó, parabéns para todos vocês, obrigado pela audiência. Sigam o Fiorini Cursos aí, que esse cara tem muita coisa para ensinar para vocês. Então, assim, ó, um grande abraço para vocês. Prazer estar com vocês, tá? Até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado Tchau, mesmo. tchau. Até a próxima.